dia, meu sétimo ano. Tudo bom? Sempre de máscara, tá certo? Só que aí, como eu tô gravando, né? Tô sozinho, posso retirar sempre pelos elásticos, tá? Começando a nossa aula de hoje de inglês, né? Para quem tá em casa ou para quem tá no híbrido, que hoje não é o dia, certo? Como nós falamos na última gravação minha, do primeiro ao quinto ano, desculpa, do primeiro ao sexto ano, para quem teve, né, quem confirmou, nós fizemos algumas alterações e aí do primeiro ao sexto ano temos condições de vir todos os dias. Sétimo, oitavo e nono ainda não, a turma é grande, por isso que ainda vamos dividindo, tá bom? Mas vamos aguardando, se todo mundo fizer a sua parte, com certeza passaremos rapidamente por isso, tá? Na nossa aula de hoje nós vamos corrigir as páginas 158, 159 e 160, que foi o exercício da nossa última aula, ainda do dia 9 de novembro. E aí a gente segue da página 161 até a 165, tá certo? Então pega o teu livro 3, tá? De inglês e abre na página 158 para que a gente comece a nossa aula de hoje, tá bom? Bom dia para todo mundo e vamos em frente. Bom dia, pessoal. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Começando com a correção da página 158, tá certo? Foi a nossa aula do dia 9 ainda de novembro. E aí, ele está trabalhando com could ou can. Lembrando que o could eu só uso no passado e o can no presente. Todos dois o mesmo significado, no sentido de poder, ter habilidade de fazer alguma coisa. Então, se o can eu só uso no presente, em todo esse aqui, ó, eu só vou colocar can, can, can. E claro, se could é o passado de can, desse outro lado aqui que vai ser o passado, eu vou colocar could, could, também could, e para terminar, could. Lembre sempre que can no presente, could no passado, tá? No sentido de poder, ter a habilidade de fazer alguma coisa. E aqui, ó, ele explica, né, todo o fato, tá? Can, ao contrário de could, para demonstrar habilidades. Isso nas frases afirmativas, tá? Usamos o can no presente e o could no passado para falar de habilidades, ok? I can dance, eu posso dançar, eu consigo dançar, eu sei dançar. I could play the guitar, eu podia tocar violão, eu conseguia tocar violão, eu sabia tocar violão, certo? Então, se é no presente, can, se é no passado, could. Fácil assim. Legal? E aí ficou o primeiro exercício da página 158. Agora vamos praticar. Complete essas frases com can, se tiver no presente, ou could, se tiver no passado. Ora, essa primeira aqui, ele começa assim, ó. Quando eu era uma criança. Se ele está falando era, ele está falando no passado. Então, só pode ser could, tá? Já na segunda tem assim, ó. Ele escrever poemas muito bem. Agora que ele está estudando a literatura brasileira. Veja que ele tem o verbo no presente e ele tem o advérbio agora. Então, tudo isso está no presente. Então, aqui, can. Ok? Play, jogar, tocar, brincar. The flute,
a flauta. Quando ela era menor. Ó o verbo aqui no passado, ó. Se tá no passado, aqui eu vou usar could, né? Legal. Ó, nós falarmos alemão e português, mas agora nós apenas falamos português. Veja que são duas frases e a segunda ela fala agora, ou seja, no presente. Então eu sei que essa daqui eu vou usar can. Se eu usei a primeira no presente, a anterior, nós podíamos, no passado, could. Ok? Legal. Then, usar o tablet agora. É essa mesma frase aqui, ó, só que invertida. A primeira frase, ele está falando agora. A segunda é quando ele tinha 10 anos. Então, essa primeira frase vai ser na afirmativa. E a segunda frase vai ser no passado. As duas na afirmativa, né? A primeira no presente. A primeira no presente e a segunda no passado. Feito? Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Na continuação, eu tenho o seguinte, ó. Ele te dá esses verbos aqui, walk, run, swim, play an instrument, jump, write, read, draw, brush my teeth, play computer games, ride my bike. E ele quer que você faça frases afirmativas sobre quando você tinha 5 anos de idade, né? Ora, se eu vou fazer frases de quando eu tinha 5 anos de idade, é claro que eu vou usar o could, tá? Então, se quando você tinha 5 anos de idade, você podia já andar, você vai escrever I could walk. Não é isso? Se quando eu tinha 5 anos de idade, eu poderia correr, I could run. Se quando eu tinha 5 anos de idade, eu já nadava, I could swim. Lembrando que se são frases afirmativas, você só vai colocar a frase que você fazia quando tinha 5 anos, né? Se você tocava um instrumento, I could play an instrument. Tá? Se você... Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Se você pulava, né? I could jump. Se você já escrevia com 5 anos de idade. Aqui. Vamos lá. I could write. Se você já lia com 5 anos de idade, I could read. E assim sucessivamente. Tá certo? Draw é desenhar. Brush my teeth, escovar os dentes. Play computer games, jogar vídeos no computador. Lembre que a base aqui, 5 anos de idade. Tá? Ride my bike, andar de bicicleta. Certo? Você só vai escrever as frases daquilo que você já fazia. Tá bom? Legal. Seguindo em frente, na página 159, também ficou como tarefa, tá? Ele começa assim, ó. O que você poderia fazer quando você era mais jovem do que você não pode, e o que você não pode fazer agora? Ou seja, eram 3 frases, né? As respostas aqui são pessoais, claro, né? 3 frases do que você podia fazer, só que ele fala o período, né?
Ou seja, newborn baby, recém-nascido. O que é que eu fazia quando era recém-nascido e agora eu não posso fazer? 2 years old. O que é que eu fazia quando tinha 2 anos de idade e agora eu não posso fazer? 8 anos de idade. 8 years old. O que é que eu fazia quando tinha 8 anos de idade? Ah, professor, mas eu ainda tenho 8 anos de idade. Então, que legal. O que é que você fazia no início do ano, vamos assim dizer, e agora você não faz mais, que acha coisa de criança. Tá bom? Essa resposta aqui, ó, pessoais, né? Cada um é cada um, tá? Aqui você vai encontrar 9 palavras relacionadas com a tecnologia. A gente escolheu isso, né? Então eu tenho aqui, ó, search, que é procurar, pesquisar, ok? Search. Eu tenho aqui, ó, speaker, alto-falante. Speaker, alto-falante, caixa de som, né? Speaker, já tenho 2. Eu tenho aqui, ó, laptop, né? Aquele computador mais fácil de carregar. Eu tenho, ó, upload. Upload é quando você envia um arquivo para alguém. Up, né? Você pode mandar até para a chamada nuvem. Eu tenho aqui, ó, keyboard, que é o teclado. Keyboard, teclado. Então eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando 4, ok? Eu tenho chat, que é a conversa, né? O bate-papo, chat. Eu tenho aqui, ó, printer, impressora. Printer, impressora, né? Eu tenho aqui send, que é o verbo enviar, é quando você envia alguma coisa para alguém. E eu tenho aqui, ó, screen, que é aquilo que você faz quando você digitaliza ou quando você printa alguma coisa, né? Você está fazendo um screen, você está imprimindo aquilo que você quer, ok? 9 palavras relacionadas à tecnologia. Legal? Muito bem. No homework, que também ficou como tarefa para casa, eu tenho esse texto aqui que diz, leia o texto sobre Jane e como a escola dela utiliza a tecnologia. Então, esse texto aqui estava falando sobre uma aluna, a Jane, e como a escola dela utilizava a tecnologia. Então, aqui, agora, leia essas perguntas e sublinhe as respostas do texto. Então, nós vamos sublinhar, tá? No primeiro diz assim, ó, o que a Jane usa para ajudá-la no estudo dela. Está certo quem colocou isso daqui, ó. Todos nós usamos tablets ou nossos smartphones. Esse daqui, ó, era a resposta da letra A. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Ok? Legal. No segundo, fala assim, ó. O que ela pode fazer com o tablet dela? Ora, esse está aqui, ó. Nós podemos usar os textos online, os aplicativos e o Google para nos ajudar a estudar. Esse é a resposta da letra B. Quem fez, corrige. Legal. Na letra C, diz assim, ó. Ela pode usar as mídias sociais durante a classe dela, durante a aula dela. Essa resposta está bem aqui, ó. Então, nós não podemos
enviar ou receber mensagens enquanto nós estamos em sala de aula? Essa é a resposta da letra C. Ok? Legal. E para completar, na letra D, a pergunta é: o que ela acha, né, do tablet para a educação? Gente, essa resposta está bem aqui, ó, no início. Eu acho que a tecnologia faz o aprendizado mais excitante ou mais emocionante. Essa, eu vou botar assim, ó, é a resposta da letra D. Essa daqui, ó. Tá? Então, essa é a letra A, essa é a letra B, essa a letra C e essa a letra D. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Terminando essa parte de correção, na página 160, ele dizia assim, ó: faça frases sobre você, né? E o que você pode ou não pode fazer utilizando esses verbos aqui do quadro, ó. Então, eu tenho download a film to my computer, send voice message, type quickly, chat in English, print a document, make a web page. Então, ó, era a resposta do que você podia e do que você não podia fazer. E era simples desse jeito. Se você podia, I can. E se você não podia, I can't. E aí você botaria o restante. No caso, download a film to my computer, né? Na afirmativa, se você pode fazer um download de um filme no seu computador, I can't. Se você não pode, I can't. Simples assim. E assim você iria fazer todos os outros. Ou I can ou I can't. Para você saber quando você usa na afirmativa e quando você usa na negativa, tá? I can send voice message ou I can't send voice message. Eu posso ou eu não posso enviar mensagens de voz. I can ou I can't type quickly. Eu posso digitar rapidamente. Esse mesmo eu tinha que botar I can't, né? Eu não posso, eu não tenho habilidade. Não é isso? Vamos lá na letra D. Chat in English. Conversar em inglês. I can ou I can't. Se você não pode, chat in English. Né? Conversar em inglês. Tem um chat em inglês. Print a document. Imprimir um documento. I can ou I can't print a document. E, para terminar, make a web page. Fazer uma página, né, na web. I can ou I can't. Faltou o apóstrofo aqui, né? Can't. Agora sim. Make a web page. Então, se você tem habilidade, I can. Se você não tem habilidade, se você não consegue, I can't. Ok? Então, aqui você tem um resumo da lição. Você usa can no presente, could no passado, sempre em frases afirmativas. E agora você me manda o exercício corrigido da página 160, 159 e 158. Ok? Estou aguardando para que a gente comece a lição de hoje.
Tá bom? Então vamos lá. Você já me mandou as páginas corrigidas 158, 159 e 160. Nossa aula de hoje, nós iniciaremos a unidade 2, o capítulo 2 do livro 3, certo? E falaremos sobre I can, but I couldn't. Veja que aqui, ó, eu já tenho o passado na negativa, tá? Nesta unidade, você aprenderá a falar sobre as habilidades que tem hoje e sobre o que não podia nem conseguia fazer quando era menor, tá? Além de perguntar sobre as habilidades dos seus colegas. Isso daqui pode esquecer, né? Então, eu começo com um texto aqui, ó. When I was little, I couldn't. Ou seja, quando eu era menor, eu não podia, eu não tinha habilidade. Então ele começa assim, ó. Everybody grows up a little every day. Todo mundo cresce um pouco todos os dias. Then, day after day, after day. Então, dia após dia após dia, we learn new things and we are capable of doing more than before. Nós aprendemos coisas novas e nós somos capazes de fazer mais do que antes. What did you learn this year? O que você aprendeu este ano? Do you remember how it was like when you started to study English? Você se lembra como você era ou como era quando você começou a estudar inglês? É aquilo que eu falo todo dia. A gente sabe muita coisa, muita coisa, muita coisa. A diferença é que nós somos tímidos para falar. Se a gente parar essa timidez e dizer, eu vou falar inglês mesmo, porque quando os gringos vêm para cá, eles tentam falar e não estão nem aí com regra gramatical, não sei o quê. Gente, vocês sabem e sabem muito, tá bom? Vê só, nosso primeiro exercício começa aqui, ó, nesse texto aqui. Vamos lá. Jenny está falando sobre ela mesma quando era um bebê. Complete o diálogo com as palavras que estão faltando. Então, ouça o diálogo e verifique as suas respostas. Então, o primeiro exercício aqui, ó, da página 161, eu tenho um listening que nós vamos ouvir e completar com o que está faltando. Tá certo? Essas palavras que ele marcou aqui, ó, de azul, cute, crow, amazing, o significado delas está aqui, ó, num tipo de dicionário inglês-inglês. Tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, o listening. Vou passar 3 vezes. Tá joia? Vamos lá. Legal, então vamos lá. O listening, tá? Passando pela primeira vez. Aw, look at this picture of me as a baby. I was so cute. It's true. How cute. I could crawl really fast, and my mom was almost crazy running after me. When I was about 1 year old, I could walk. My mom says I could walk for a long time, but I couldn't walk quickly. When I was about 2, I could run and jump. I couldn't swim. I can swim very well now. What about roller skating? I couldn't roller skate at the age of 2, but I can roller skate now. I can do many things now. When I was little, I couldn't write or read. I couldn't speak Spanish or play the guitar. And you can be an amazing friend too. Aw, thank you. Segunda vez. Aw, look at this picture of me as a baby. I was so cute. It's true. How cute.
I could crawl really fast, and my mom was almost crazy running after me. When I was about 1 year old, I could walk. My mom says I could walk for a long time, but I couldn't walk quickly. When I was about 2, I could run and jump. I couldn't swim. I can swim very well now. What about roller skating? I couldn't roller skate at the age of 2, but I can roller skate now. I can do many things now. When I was little, I couldn't write or read. I couldn't speak Spanish or play the guitar. And you can be an amazing friend too. Aw, thank you. Terceira vez, vamos lá? Aw, look at this picture of me as a baby. I was so cute. It's true. How cute. I could crawl really fast, and my mom was almost crazy running after me. When I was about 1 year old, I could walk. My mom says I could walk for a long time, but I couldn't walk quickly. When I was about 2, I could run and jump. I couldn't swim. I can swim very well now. What about roller skating? I couldn't roller skate at the age of 2, but I can roller skate now. I can do many things now. When I was little, I couldn't write or read. I couldn't speak Spanish or play the guitar. And you can be an amazing friend too. Aw, thank you. Mais uma vez, tá bem fácil, hein? Aw, look at this picture of me as a baby. I was so cute. It's true. How cute. I could crawl really fast, and my mom was almost crazy running after me. When I was about 1 year old, I could walk. My mom says I could walk for a long time, but I couldn't walk quickly. When I was about 2, I could run and jump. I couldn't swim. I can swim very well now. What about roller skating? I couldn't roller skate at the age of 2, but I can roller skate now. I can do many things now. When I was little, I couldn't write or read. I couldn't speak Spanish or play the guitar. And you can be an amazing friend too. Aw, thank you. Muito bem. Última vez. Aw, look at this picture of me as a baby. I was so cute. It's true. How cute. I could crawl really fast, and my mom was almost crazy running after me. When I was about 1 year old, I could walk. My mom says I could walk for a long time, but I couldn't walk quickly. When I was about 2, I could run and jump. I couldn't swim. I can swim very well now. What about roller skating? I couldn't roller skate at the age of 2, but I can roller skate now. I can do many things now. When I was little, I couldn't write or read. I couldn't speak Spanish or play the guitar. And you can be an amazing friend too. Aw, thank you. Muito bem. Então, nós passamos aí 5 vezes. Ele tá bem fácil, tá certo? Inclusive, algumas palavras que ela fala no início ou em alguma parte do início vão se repetir. Tá joia? Você que está em casa pode passar quantas vezes quiser esse áudio para completar o diálogo. Tá certo? Seguindo para a página 162, que é esse aqui, ó. 162. Aí ele fala assim: olhe o diálogo outra vez e complete o quadro com can't ou couldn't. Ora, se for can't, né, é a negativa do presente. Se for couldn't, é a negativa do passado. Então, esse está semelhante ao que a gente corrigiu anteriormente. Can't eu vou usar no presente, couldn't eu vou usar no passado, fazendo a negativa. Tá certo? Então, vamos lá. Veja que na aula passada a gente falou sobre o can e o could, né? Afirmativa presente, afirmativa passada. Nessa aula nós estamos falando sobre o can't e o couldn't, ou seja, negativa no presente, negativa no passado.
Aqui nós vamos ter que fazer frases, né, sobre você, de quando você tinha 5 anos de idade e agora. Lembre que as informações são essas aqui, ó. Tá? Se, enfim, uma parte você vai escrever na afirmativa tanto no presente quanto no passado e outras na negativa no passado ou na negativa no presente, dependendo da informação aqui. Tá feito? Legal. Na continuação, eu tenho o could you. Eu tenho o segundo listening. Eu vou passar um outro listening, tá? Que várias coisas têm mudado ou tinham mudado com o tempo. Existem novas tecnologias, novos equipamentos, novos esportes. Mas você sabe o que os seus pais e os seus avós poderiam, né, ou podiam fazer quando eles tinham a sua idade? Então, eu vou passar um listening, tá? Que retrata essa foto aqui, ó. Os avós olhando um álbum de fotos junto com os netos. Você vai prestar atenção nessas frases aqui e vai dizer, de acordo com a conversação, se as frases são verdadeiras ou se são falsas. Ok? Na continuação, você tem o seguinte aqui, ó. Você tem o mesmo, tá? A mesma conversação. E você vai ver que tem alguns espaços para completar, certo? Então, a gente vai completar esse diálogo de acordo com esse listening, tá? Eu irei passar 5 vezes, tá bom? Vamos lá. Legal. Então, vamos lá. Ó, então, lembre que com esse listening, tá? Primeiro, nós vamos ouvir e ver se essas frases aqui, dentro do contexto, se são verdadeiras ou falsas. Tá certo? E depois o mesmo listening, na próxima página, aqui é o listening, ó. E aí tem 2 frases para completar, tá? Ele fala assim, ó. Ouça a conversação outra vez e complete com as palavras que estão faltando. Tá bom? Então, primeiro, começando o listening para esse exercício aqui, da 162. Dessa página aqui, ó. 162. Tá? Vamos lá. What's this? It's a photo album of when I was younger. Wow, it's very old. What? Can I see it? Sure. Wait for me! And me. Is this you, Grandma? Could you ride a bike, Grandma? Yes, but I couldn't ride a bike very well. What about this one? Could you play video games, Grandpa? We both could play video games very well, but video games were different at that time. Could you ride a motorbike, Grandma? Grandpa could, but I couldn't. But look, I could roller skate really well. Well, can you teach us how to roller skate? I'd love to. Next weekend. It's a promise. Segunda vez, hein? What's this? It's a photo album of when I was younger. Wow, it's very old. What? Can I see it? Sure. Wait for me! And me. Is this you, Grandma? Could you ride a bike, Grandma? Yes, but I couldn't ride a bike very well. What about this one? Could you play video games, Grandpa? We both could play video games very well, but video games were different at that time. Could you ride a motorbike, Grandma? Grandpa could, but I couldn't. But look, I could roller skate really well. Well, can you teach us how to roller skate? I'd love to. Next weekend. It's a promise. Terceira vez. What's this? It's a photo album of when I was younger. Wow, it's very old. What? Can I see it? Sure. Wait for me! And me.
Is this you, Grandma? Could you ride a bike, Grandma? Yes, but I couldn't ride a bike very well. What about this one? Could you play video games, Grandpa? We both could play video games very well, but video games were different at that time. Could you ride a motorbike, Grandma? Grandpa could, but I couldn't. But look, I could roller skate really well. Well, can you teach us how to roller skate? I'd love to. Next weekend. It's a promise. Quarta vez. What's this? It's a photo album of when I was younger. Wow, it's very old. What? Can I see it? Sure. Wait for me! And me. Is this you, Grandma? Could you ride a bike, Grandma? Yes, but I couldn't ride a bike very well. What about this one? Could you play video games, Grandpa? We both could play video games very well, but video games were different at that time. Could you ride a motorbike, Grandma? Grandpa could, but I couldn't. But look, I could roller skate really well. Well, can you teach us how to roller skate? I'd love to. Next weekend. It's a promise. Antes de passar a quinta vez, a quinta e última vez, nós vamos pensar nesse daqui, nas duas palavras que estão faltando. Tá bom? Então, o texto começa assim, ó. What's this? It's a photo album of when I was younger. Wow, it's very old. What? Can I see it? Sure. Wait for me! And me. Is this you, Grandma? Could you ride a bike, Grandma? Yes, but I couldn't ride a bike very well. What about this one? Could you play video games, Grandpa? We both could play video games very well, but video games were different at that time. Could you ride a motorbike, Grandma? Grandpa could, but I couldn't. But look, I could roller skate really well. Well, can you teach us how to roller skate? I'd love to. Next weekend. It's a promise. Ok? Então, a mesma palavra, deixa eu só aumentar aqui, ó. A mesma palavra, né, vai completar os espaços aqui que estão faltando. A mesma palavra. Certo? Legal. Na continuação, eu tenho o seguinte, ó. Olhe o diálogo outra vez e complete o quadro com could or couldn't. Ora, se eu estou fazendo uma pergunta, é claro que aqui eu só vou completar com could. Mas ele quer que você faça de acordo com o texto. Tá certo? Para que eu responda, que eu tenha respostas curtas, se é na afirmativa, yes, I. Se é na negativa, no, he. Fácil desse jeito. Legal? E aqui, ó, ele explica exatamente isso. Can e could para dizer de habilidades, o que você pode ou o que você não pode fazer, em frases interrogativas ou respostas curtas, né? Usamos o could no passado para perguntar sobre habilidades, aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, não tem habilidade de fazer. E ele sempre virá no início da frase. Já as respostas curtas podem ser could ou couldn't, depende do que você vai dizer. Certo? Vira a página aí, 164. Nessa 164 é um exercício que a gente sabe muito bem como deve ser feito. As palavras estão embaralhadas, todas são interrogativas. Nós temos que desembaralhar as palavras e formar as perguntas corretamente. Tá joia? Todas são perguntas. Certo? Legal. Esquece esse negócio aqui, ó. Esquece, tá? Esquece. E aí a gente pode vir para esse aqui, ó.
tá? Aqui nós vamos fazer diferente. Por quê? Ele pede para você andar na sala de aula e perguntar aos seus colegas. Esquece isso daqui. Aqui nós vamos imaginar. Imaginar o quê? Encontre alguém que poderia, tá? Então, quem você acha? Agora, só que essas frases aqui, ó, eu não vou traduzir. É quem você acha, para saber se é certo ou não. Esse é o exercício da página 164. E aí a gente termina com a 165, tá? A 165, ele completa aqui o que você acha, né? Quem você acha que jogava tênis quando ele ou ela tinha 9 anos? Será que tem alguém aqui dessa sala que joga tênis? Certo? E aqui, ó, o que é que ele quer? Dentro do que você imaginou aqui, dos seus colegas, tá? Dentro do que você imaginou aqui dos seus colegas, você vai formar a frase. Como é isso, professor? Desse jeito aqui, ó. Por exemplo, encontre alguém que poderia tocar um instrumento musical quando ele ou quando ela tinha 5 anos. Exemplo, digamos aqui que eu coloque o nosso amigo Everson. Vou botar aqui, ó, minha resposta, Everson. Então, eu imaginei que o Everson, quando tinha 5 anos de idade, podia tocar, né, um instrumento musical. Certo? Todo mundo entendeu? Isso foi o que eu imaginei. Tá certo? Então, alguém que podia nadar quando ele ou ela tinha 10 anos. Eu vou botar aqui... quem? Certo. Yasmin. Legal. Pronto. Chutei aqui e botei o nome de Yasmin, tá? Isso você vai imaginar. O importante disso daqui é a frase que você vai escrever aqui em inglês. Como é essa frase? Ora, eu disse que o Everson, tá, podia tocar um instrumento musical quando ele tinha 5 anos. Então, a frase em inglês, ó, vai ficar assim. E essa é a parte mais importante. Everson podia, no passado, né? Could play a musical instrument, vírgula, aí, when, quando, ele, né? Was 5 years old. Essa é a parte mais importante do exercício. É a frase... Aqui é play, né? Não é plan, não. É play. Aqui, ó. Aqui é play. Pronto. Essa é a parte mais importante do exercício. É a frase que você vai construir dentro do que você disse. Certo? Essa aqui, ó. Eu disse que Yasmin podia nadar quando ela tinha 10 anos. Então, a frase vai ficar assim, ó. Vamos lá. Yasmin could swim, vírgula, when she was 10. Essa é a parte mais importante do exercício. É a frase que você vai fazer depois que você colocar o nome aqui dos seus amigos. Ok? Legal? Prestem atenção que nós estamos utilizando o could, que é o verbo can no passado. E aí você está falando de 2 frases. Tá? Entre uma e outra, você coloca a vírgula. Feito? Muito bem. Então, nós temos o exercício da página 161. Essa daqui, ó. 161 é essa aqui.
né? Isso mesmo. Do listening, tá? 162 também tem listening. 163, tá? 164 até a 165. Feito? Terminou? Tira a foto, manda para mim no privado do WhatsApp, certo? Lembrando que a presença nessa aula, nós temos a correção e temos o exercício, tá? Uma boa aula para todo mundo. Qualquer dúvida, me chama aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. Bom dia!